da América do Sul, Caribe e da comunidade de países de língua portuguesa. Para enfrentar os desafios resultantes do desenvolvimento tecnológico, o Inmetro está orientado no sentido da inovação, em um processo de permanente relacionamento com a indústria para identificar suas necessidades e oportunidades. Locus de conhecimento, o Inmetro é instrumento de apoio à inovação, qualidade e competitividade das empresas brasileiras nos mercados interno e externo. Falar de todas as atividades do Inmetro em pouco tempo é difícil. O que você acabou de ver é apenas um pouco de tudo que o Inmetro faz. Agora vamos voltar àquela afirmação do início. Você lembra? Eu disse que não há um dia na sua vida que você não utilize de alguma forma os serviços do Inmetro. Qualquer produto industrial que você utilize tem o Inmetro presente. Qualquer consumo que envolva peso ou volume tem o Inmetro presente. Qualquer atividade que envolva algum tipo de medição tem o Inmetro presente. O Inmetro está todo dia com você, trabalhando para que cada vez mais o Brasil produza com qualidade para você. Bom, pessoal, depois de falar um pouco, fazer minha propaganda do Inmetro aqui, eu vou falar especificamente sobre a minha área, que é a acreditação. Por definição, essa é uma definição de norma, essa é uma atestação realizada por terceira parte, relativa a um organismo de avaliação da conformidade, exprimindo a demonstração formal de sua competência para realizar as atividades. É um texto de norma que nem sempre é fácil de entender. Eu vou tentar explicar rapidamente isso aqui. É uma avaliação independente. Quando eu falo avaliação independente, é por um órgão acreditador, de um organismo de avaliação da conformidade. Organismos de avaliação da conformidade são certificadoras, laboratórios e organismos de inspeção. Contra a norma reconhecida, essa avaliação, vocês são auditores, vocês sabem disso, é uma avaliação contra requisito de normas, tá? Para garantir que exista imparcialidade e competência nas atividades realizadas por essas organizações, pelos laboratórios, pelas certificadoras e pelo organismo de inspeção. A gente pode fazer uma analogia rápida, que eu tenho certeza que vai dar um sentimento melhor do que é a acreditação, análogo ao processo de reconhecimento de uma universidade, de uma instituição de ensino superior, pelo MEC. O MEC, para reconhecer que aquela universidade tem condições de oferecer um curso, realiza uma série de atividades. Tá? Essa verificação de currículo, de pessoal, essas coisas todas. E aí, no fim, ele emite uma nota dizendo: este curso é competente. É mais ou menos isso que nós fazemos. Nós avaliamos os laboratórios, avaliamos as certificadoras, avaliamos o organismo de inspeção e dizemos: eles atendem a requisitos normativos que demonstram que têm competência para realizar a sua atividade a que se propõe. É isso aqui, né? Bom, esquematicamente é isso. Aqui eu tenho um produto. Aliás, o foco aqui é mais certificação de pessoas, né? Então, eu tenho uma pessoa, tá? Um profissional que exerce uma atividade que gostaria de demonstrar formalmente que ele tem competência para fazer aquela atividade. Por exemplo, um auditor ambiental. Bom, esse auditor,
para demonstrar isso para a sociedade, para o órgão regulamentador, ele pode lançar mão de uma coisa chamada certificação. Ele vai procurar uma certificadora, essa certificadora avalia a competência desse auditor para ver se ele está conforme a algum requisito estabelecido, ou por norma, ou por um regulamento técnico feito por um órgão regulamentador. E essa certificadora emite um atestado dizendo, olha, este auditor tem competência para realizar isso, depois de uma série de atividades que ela fez em relação ao auditor. E o auditor ganha um certificado. Essa é a atividade da certificadora, avaliar a conformidade. Onde o Inmetro entra nessa história? Ele avalia a certificadora, tá? Avalia a competência e a imparcialidade dessa certificadora. Através de uma série de atividades, tá? Ele verifica se a certificadora realmente sabe executar a atividade da certificação de pessoas, por exemplo. Ou um laboratório sabe realizar um ensaio. Essa é a nossa atividade. E isso é desenvolvido de uma forma a manter essa acreditação. A gente não realiza a atividade uma vez e acabou. Ao longo do tempo que dura essa acreditação, nós realizamos várias atividades, inclusive alguns cheques aqui direto, para verificar se essa certificadora, por exemplo, está funcionando de forma adequada. Bem, eu já falei um pouco, mas que tipo de organismos de avaliação da conformidade são acreditados? São laboratórios, organismos de certificação e organismos de inspeção. Podem ser empresas públicas ou privadas, não há nenhuma restrição quanto a isso. Existem empresas públicas e privadas acreditadas por nós. Hoje, qual é a nossa atuação principal? Por exemplo, na área de organismos de certificação, nós acreditamos organismos que certificam sistemas de gestão, por exemplo, 9001, 14001, as certificadoras realizam essa atividade. Na realidade, são 12 tipos de sistemas de gestão que existem, certificações de sistema de gestão que existem. Vai da 14001, 9001, aeroespacial, na área de construção civil e por aí vai. O que dá mais trabalho, que é organismo de certificação de produtos. Vocês veem esses produtos que são certificados com a marca do Inmetro. E como a menina falou, não viu, a apresentadora, a Flávia falou, aqueles produtos não são certificados diretamente pelo Inmetro. São certificados por certificadoras acreditadas por nós. Então, o Inmetro entende que aquela certificadora é competente para realizar aquela certificação. Só para vocês terem uma ideia, mais à frente tem esse número, mas hoje, no Brasil, existem 65 certificadoras de produtos atuando na nossa atividade. Organismo de certificação de pessoas é outro que nós realizamos acreditação. São organismos que fazem as certificações de vários tipos de atividades profissionais, inclusive auditores. Na área de organismo de inspeção, nós trabalhamos em 3 tipos: inspeção de segurança veicular, inspeção de ensaios não destrutivos e inspeção de eficiência energética de edifícios. Ou seja, nós acreditamos organismos que realizam essas atividades. Em laboratórios, acreditamos laboratórios que fazem ensaio, calibração e análises clínicas. Como é que funciona isso aí? Como é realizada essa acreditação? Bem, é um processo que, em passos, é bem simples, mas chega a ser um pouco complexo por causa da diversidade de atividades que nós acreditamos. A primeira fase é uma solicitação, é o momento que a certificadora, por exemplo, pede acreditação, ela tem que mostrar para nós se ela está pedindo a coisa correta, se aquilo é adequado, e depois eu tenho que fazer uma avaliação se eu tenho gente competente suficiente para fazer aquela atividade. A gente recebe ali, eu costumo dizer que eu recebo
uma demanda por semana de coisa nova. Tá? Então, é do alfinete ao foguete. Tá? A gente está sempre necessitando de buscar conhecimento em uma atividade nova, porque existe alguém querendo fazer uma certificação ou fazer um ensaio. E aí, é nessa fase de solicitação que eu tenho que buscar pessoas competentes para realizar atividade para nós. Se eu preciso vou certificar, vou acreditar um organismo que vai certificar telefone, por exemplo, eu tenho que ter um especialista nessa área para ele analisar a documentação e fazer as auditorias. Então, é esse momento da solicitação que eu tenho que captar essa pessoa. Depois a gente faz uma análise da documentação, porque as normas que esses organismos têm que atender são baseadas em sistema de gestão. Então, ele tem que documentar esse sistema de gestão e nós fazemos uma avaliação se esse sistema de gestão está documentado. Depois fazemos as auditorias especificamente. A gente vai lá na certificadora, por exemplo, ou no laboratório, e faz uma auditoria, vê se aquele sistema de gestão apresentado através da documentação realmente está implementado. Depois fazemos uma avaliação de desempenho. Numa certificadora é fácil de entender. A avaliação no local de uma certificadora é no escritório da certificadora. Você vai ao escritório, analisa o registro, vê como é que eles conduzem o processo. Mas só que ali no escritório, vocês não conseguem identificar a certificadora trabalhando. Então, nós fazemos uma coisa chamada auditoria testemunha. Nós vamos, junto com a certificadora, fazer uma auditoria, por exemplo, de sistema de gestão 9001 ou 14001. E o nosso papel é verificar se a equipe da certificadora sabe realmente fazer uma auditoria. Ver se a certificadora designou uma equipe competente. Ver se o número de dias está adequado àquela atividade. Bom, e depois de feito tudo isso, nós temos a fase da decisão. Cada atividade dessa resulta de um relatório, nós temos um comitê depois que analisa esses relatórios e toma a decisão. Damos ou não acreditação? Mantemos ou não essa acreditação? E essas atividades, com exceção da solicitação, são repetidas anualmente. Todo ano, todas as certificadoras, todos os laboratórios, todos os organismos de inspeção passam por esse conjunto de atividades, ou seja, por auditorias. Esse aqui é o organograma do Inmetro, é só para mostrar que a nossa atividade é realizada por um setor que está ligado diretamente à presidência. Essas marcas aqui são importantes. Isso aqui identifica de que um organismo está acreditado. Nesse caso aqui é o símbolo que nós damos a uma certificadora de sistema de gestão ambiental. Tá? Isso aqui é aposto nos certificados que eles emitem também. Hoje nossos números são esses. Nós temos na faixa de 400 organismos de inspeção acreditados, a faixa de 170 organismos de certificação acreditados. Esses são os tipos de certificação, tá? Pessoas, produtos e por aí vai. Gestão em turismo, segurança de alimentos, tem várias atividades e estão entrando algumas novas. Por exemplo, segurança da informação está entrando agora direto e validação de inventário de gás de efeito estufa. Isso é uma coisa que para o ano que vem já vai estar disponível também. Laboratórios, nós temos em torno de 800 laboratórios acreditados. E eu queria, para finalizar, parar um pouco nessa figura aqui. Essa figura é que mostra a relação de atividades que tem as partes interessadas e as partes envolvidas nos processos de avaliação da conformidade. Então, aqui nós temos compradores e regulamentadores, que é uma área muito importante, porque aqui é que começa tudo. Eles é que demandam as necessidades. Os compradores é o que o povo quer. E o regulamentador, que são os órgãos que têm poder para isso, como o CONAMA, tá? Que tem que definir os requisitos, tá? Para um produto
e um serviço ser oferecido. Acima disso aqui, nós temos os organismos de avaliação da conformidade, que servem para fazer uma avaliação independente, tá, sobre alguma atividade dessa. Por exemplo, um organismo de certificação pega um produto e avalia de forma independente se esse produto é adequado. Mas adequado contra quê? Contra algum requisito estabelecido por alguém, ou com necessidade, ou com autoridade para fazer isso. Essa é a cadeia. Então, tem organismo de certificação, organismo de inspeção, os laboratórios. Laboratórios são muito utilizados pelos organismos de certificação para realizar ensaios. E aqui em cima tem um organismo de acreditação. O papel do acreditador é verificar a competência desse grupo aqui. O papel do regulamentador, do acreditador, não é definir requisitos. É garantir que este organismo de certificação saiba executar a atividade de certificação desse produto conforme os requisitos pré-estabelecidos. E por aí ainda tem algumas organizações de comércio que são muito importantes nesse conjunto aqui. Tá? Eu quis frisar isso aí porque vocês vão discutir várias coisas aqui. E é importante cada um saber do seu papel. O Inmetro tem o papel dele, as certificadoras têm o papel dele, o CONAMA tem seu papel. E aí, aonde deve ser impactada as ações que vão sair daqui. A preocupação é que, a Yara tem conversado muito comigo, olha, as auditorias não estão sendo bem feitas. A pergunta é por quê? Depois, como resolver? E depois, quem vai ter o papel de resolver? Eu acho que não tem um ator que vai resolver isso tudo. Vão ter que ter ações em conjunto. E para ter ações em conjunto, a gente tem que entender o nosso papel aqui. O Inmetro está aqui à disposição, tá? De tentar ajudar e exercer a nossa função nesse conjunto que a gente está vendo hoje aqui, entendeu? Se a gente tem alguma importância e algum poder de persuasão, a gente vai usar aqui, mas dentro da nossa estrita competência. Nessa atividade, apesar do Inmetro ter o papel oficial de órgão de regulação,